Tudo bem, Eduardo? Bom dia, Edu. E aí, vamos começar mais um Conexão ASEAN? Com certeza. E hoje nosso convidado aqui é o Alex Valese. Que legal, boa. O Alex Valese, ele é um empresário, diretor da Electro Building, uma empresa especializada em energia solar, instalação elétrica, segurança eletrônica. Ele é graduado em Engenharia Industrial Elétrica, engenheiro de segurança do trabalho, mais de 40 anos de experiência na área industrial, automotiva, plásticos, telecomunicação, automação, abastecimento. O Edu, Caramba, hein? Edu, Caramba. nosso hoje caprichamos aqui no nosso convidado, hein? Tudo bem, Alex? E aí, conta um pouquinho pra gente aí. Graduação e como é que você começou? Engenharia, por quê? Fala um Legal. pouco pra gente aí. Bom, pessoal, primeiramente aí, muito obrigado pelo convite, né, pela oportunidade de estar aqui com vocês. A minha carreira começou lá atrás, né? Eu sou um aluno formado do Senai, bem lá na época da adolescência, lá nos 14 anos, né? Pica-fio. Isso, pica-fio. Boa. E aí me formei no Senai como eletricista de manutenção, né? E depois ingressei numa empresa que era da área de plásticos, né? Empresa que fabricante de injetoras de plástico, né? E depois dessa empresa eu ingressei numa empresa multinacional automotiva, onde eu fiquei 35 anos, né? Trabalhando na área de engenharia e infraestrutura de fábrica, né? E foi aí que realmente eu mergulhei bastante, né? E aprendi muito nessa área de elétrica, né? Abastecimentos elétricos, automação, telecomunicação e tudo mais, tá? E aí, nesse período, eu tive a graduação, né? Fiz graduação de Engenharia Industrial Elétrica na Unisanta, né? Em Santos, lá na Unisanta. Depois fiz uma pós-graduação de Engenharia de Segurança do Trabalho, né? E assumi vários cargos na empresa e tudo mais, e fui me especializando, né? E daí, também, quando me aposentei, resolvi abrir a empresa, né? A empresa hoje, Electro Building Comércio e Serviços Limitada, né? Sou proprietário e diretor da empresa, né? E dentre tudo que a gente faz, dentre todos os nossos produtos, o nosso carro-chefe hoje é energia solar. Legal. Alex, conta pra gente um pouquinho como é que foi essa transição? Você sair da empresa, né, tantos anos trabalhando como CLT e de repente falar assim, tive um estalo, vou montar uma empresa para mim. Como é que foi essa transição? Conta aí pra gente. Então, o mercado brasileiro, infelizmente, né, ele não dá muita oportunidade para os aposentados, né? Principalmente se você já tiver acima de 50 anos, né? Eu tive convites, né, para trabalhar em outras multinacionais, né, e não no estado de São Paulo, fora do estado de São Paulo. Aí eu repensei e falei, não, eu vou arriscar, agradeci o convite, mas vou arriscar abrir a minha própria empresa, né, porque eu tinha uma experiência muito grande na área elétrica, né. Eu falei, por que não a gente não ter a minha própria empresa? Aí fiz parcerias e tudo mais, e aí resolvi montar a empresa, entendeu? Ô, Alex, me fala um pouquinho. Essa parte do que você tem sobre Greenbelt, Six Sigma, Sim. o que isso te ajuda hoje no seu dia a dia da sua empresa Electro Building? Como é que essa sistemática te ajuda? Fala um pouco sobre isso. Então, eu respondendo a sua pergunta e já dando até entre aspas, uma dica, né? Quem sou eu para dar, assim, dar um conselho para os empresários, mas todo empresário ele deve sempre caminhar para a melhoria contínua, né? Então, a hora que o empresário ele fala assim, pô, eu não tenho mais onde melhorar, com certeza ele tem, né?
Então, ele deveria de procurar fazer um benchmark aí em outras empresas semelhantes, fazer visita para ver o que o pessoal tem de melhor. Então, o Seis Sigma, como também o Kaizen, né? E a gente tem uma ferramenta também que foi abrasileirada, né? Que nós chamamos de PMC, que é Programa de Melhoria Contínua, que seria o Kaizen, né? Então, melhorar todo dia, né? Todo dia, a hora que você chega num patamar onde você não está enxergando onde você pode melhorar, você teria que procurar outras empresas para poder saber o que eles fazem de melhor para você trazer para dentro da sua empresa. Legal. Nesse caso, você sugere que o processo seja monitorado para que você consiga melhor desempenho através do resultado que você faz de previsto realizado. Aí você vê onde você errou, onde você acertou e direciona. Exatamente. Existe uma metodologia chamada PDCA, né? PDCA seria planejar, executar, em inglês, né? Plan, do, executar, checar e tomar as ações corretivas, né? Então, esse sistema, quando ele é rodado dentro da empresa, você consegue enxergar onde você está, né? Então, a partir do momento que você vai tomando as ações corretivas, toma ações corretivas hoje, amanhã e depois, vai chegar um momento que você não tem mais... você já padronizou o seu processo está ok, você padroniza. E a partir desse momento, né, você, para poder concorrer mais no mercado, você tem que implantar a inovação. Aí é esse momento que você dá o salto da inovação. Muitas empresas, a gente percebe que as empresas automobilísticas fazem muito isso, por quê, né? Ela fica com o veículo durante um tempo e daqui a pouco ela tira aquele veículo e lança um novo veículo para substituir aquele. Ou seja, naquele momento ela está fazendo uma inovação. Ela já rodou o PDCA, já não tem mais onde melhorar, então ela inova aquele produto. Alex, me fala uma coisa aqui para mim. Qual que foi a principal dificuldade que você teve para abrir sua empresa, para fazê-la funcionar, para fazê-la girar? Como é que foi esse processo? Então, a dificuldade que eu mais, no meu caso, né, em particular, que eu mais tive, seria eu me aprofundar um pouco mais na área de vendas, né? Porque eu nunca fui um bom vendedor. Eu sempre fui um bom comprador. Técnico, né? Eu sempre soube comprar muito bem, mas eu era muito ruim em vendas. E aí eu tive que me aprofundar bastante e me especializar um pouco nessa questão, porque você convencer o cliente, né, para vender o seu produto é um desafio muito grande. Então eu tive que entrar um pouco dentro dessa área, conhecer um pouco mais as técnicas de vendas, e aí sim, esse foi o meu maior desafio. É bem complicado mesmo, né? Você chegou a procurar ajuda de algum órgão, Senar, do Sebrae, alguma coisa assim, ou não? Não, eu não procurei ajuda, eu procurei fazer treinamentos, né? Legal. Então, logicamente, a ajuda veio por intermédio dos treinamentos, né? E daí eu comecei a procurar quem eram os melhores, as melhores áreas em vendas. Por exemplo, né? Na minha opinião hoje, quem são os feras em vendas no nosso país são os corretores de imóveis. São bons. Né? Então, um corretor de imóvel que consegue vender um imóvel num valor de, por exemplo, né, 3 milhões, né, ele é fera, porque ele tem que convencer, ele tem que fazer com que o cliente entenda que aquilo vai ser bom para ele e tudo mais. Então, foi nisso que eu me apeguei um pouco também no mercado imobiliário, procurar interagir um pouco com esse pessoal e também o pessoal da minha própria área, onde tinham cursos específicos de vendas, né, de convencimentos para os nossos produtos, que eu consegui me especializar nisso. Hoje, em qual área você vê que tem mais dificuldade no mercado, assim? A área dos meus produtos? Exatamente. Aliás, vamos falar um pouquinho. Queria que você falasse um pouquinho o que é Eletrobuilding,
Building faz, né? Ok. Qual que é o carro-chefe de vocês Sim. e qual que é as dificuldades que você vê aí no mercado hoje em dia? E aproveita e já dá o gancho de o que isso foi possível pela sua graduação de engenheiro industrial eletricista. Entendi. Então, começando pela sua pergunta, né? A minha graduação, né? Tanto a minha graduação como a minha pós-graduação, ela me ajudou bastante nessa questão. Por quê, né? Porque a área elétrica, ela tem uma preocupação muito grande por esses profissionais, não que seja diferente de outras engenharias, também como mecânica, como civil, etc. Civil principalmente também, né? Que é a área de segurança do trabalho, né? A parte de evitar acidentes, né? E é muito difícil, né, você colocar uma meta de 0 acidentes, né? 0 acidentes é uma coisa A meta você muito... pode até colocar, né? O duro é você conseguir isso. manter. Né? Mas a gente consegue evitar os acidentes. Consegue evitar os acidentes, tá? Então, essa questão de mesclar engenharia industrial elétrica com engenharia de segurança do trabalho foi muito bom. E os clientes gostam muito disso porque sabem que você vai fazer um trabalho técnico com segurança. Né? Perfeito. Legal? E hoje segurança é tudo, né? A gente não pode descuidar nenhum momento, né? Porque a gente vê muita coisa por aí, principalmente eu que trabalho na parte de engenharia civil, o Edu também, a gente vê que a falta de segurança é grande, né? É grande. E o pessoal, às vezes, a gente percebe que o pessoal, às vezes, faz as coisas por falta de conhecimento, né? Às vezes você pega um profissional que ele não está trabalhando em altura, não está usando o cinto de segurança, né? Aí você chama ele e fala para ele, escuta, você sabia que você tinha que usar o cinto de segurança acima de 2 metros e tudo mais? NR35. Poxa, eu não sabia. NR35. Eu não sabia, tal. Você não foi treinado para isso? Não, ninguém me treinou. Então, quer dizer, né? Falta muito disso aí. Por isso que você vê que é um ciclo interessante, né? No PDCA, exatamente. Você já fazia isso, monitorava isso, já via o caminho crítico, ação preventiva, ação corretiva, para zerar. Exatamente. Eu acho que a gente tem aí as duas coisas, né? Nós temos aquele pessoal que não tem o treinamento. Isso. E aquele que tem o treinamento e não usa o equipamento, né? Que aquele é o pior, porque ele fala que incomoda, que isso aqui é ruim, prefere trabalhar sem. Mas a pessoa tem que pensar na própria segurança, né? A própria segurança. Aproveitando o seu levantamento, Eduardo, a sua questão, né? Era bom os empresários se atentarem a esse respeito, pelo seguinte: a legislação brasileira ela é um pouco diferente da legislação europeia, por exemplo, né? Nessa questão, né? O empregador ele é obrigado a obrigar o funcionário a usar os EPIs. Aqui também. Né? Aqui a gente é obrigado a obrigar o cara a usar. Os funcionários a usar. Então, não basta só, aqui no Brasil, não basta só treinar. O empregador... Ou fornecer, né? O empregador fornecer o EPI, justamente. Fornecer o EPI ou até treinar e tudo mais. Ele tem que obrigar o funcionário a... Tem que fiscalizar, né? Fiscalizar. Seria... Exatamente. Porque é isso mesmo. Eu tenho acesso a algumas empresas e eu sei que é obrigatório você usar exatamente com punições desde... como é que chama? Advertências até demissão por justa causa. Porque você pode incorrer em tentativa de homicídio. Exatamente. São várias. Hoje já tem até crime você não usar EPI. Exatamente. Na verdade, a responsabilidade cai toda no empresário, né? Cai toda no empresário. Não, às vezes, se o funcionário não usar e você conseguir comprovar que ele foi negligente, não é lógico, o empresário vai arcar com as questões. Mas o funcionário que não usa, sendo advertido, sendo tudo comprovado, como se fala, feito treinamento, ele incorre, ele pode até ser demitido. Se ele morrer, inclusive, dá até... Exatamente. É complexo isso. Segurança do trabalho é uma coisa complicada. Então, só para complementar, uma outra dica, né, seria o empresário ele fazer diálogos, a gente chama diálogos de segurança, né? Onde esse diálogo ele é feito diariamente, o próprio nome,
diariamente, né? E, assim, em 5 minutos, você reúne os funcionários e fala, olha, hoje nós vamos falar sobre cinto de segurança, hoje nós vamos falar sobre sapato de segurança, hoje óculos de segurança. Então, fala sobre 5 minutos sobre isso, a importância de usar e tudo mais. Só voltando um pouquinho, respondendo aquilo que o Eduardo tinha me perguntado, a nossa empresa é uma empresa, né, de engenharia elétrica, né? Engenharia elétrica. Nós atuamos em todos os setores da engenharia elétrica, principalmente a parte de instalações e manutenção, né? Energia solar, né, que é o nosso carro-chefe, segurança eletrônica, também nós atuamos. Né? O que seria segurança eletrônica? Segurança eletrônica, controle de acesso, câmeras, CFTV, câmeras, Okay. né? Toda essa parte de segurança que é implantada em residências, comércio, condomínios, né? Empresas e tudo mais, nós atuamos nisso daí também. Tá? Eu vi que você ministra o curso também de NR10. Isso. Eu queria fazer um link, perguntar para você. Quando você faz um projeto de energia fotovoltaica, por exemplo, você faz instalação, Sim. existe alguma relação da instalação em si, NR10, e a de para-raio? Tem alguma? Qual que é a sua... Existe. Você chega, tem o que você olha, o que você prevê para o cliente? Tá. O empresário ele tem que dividir um pouco, né? Hoje no Brasil nós temos as normas técnicas, ou seja, a ABNT ela rege as normas técnicas, que é NBR alguma coisa. Sim. Tem um número lá, NBR 5410, por exemplo, que é trabalhos de eletricidade, né? E temos as NRs, né, que são normas regulamentadoras. Por exemplo, NR10, também trabalhos de eletricidade e tudo mais. Qual que é a diferença? A NR, uma norma regulamentadora, ela tem força de lei, ela é lei. Então, todos nós somos obrigados a cumprir a NR10. Trabalhos de eletricidade, altura, etc. e tal, né? Que é a NR35 e tal. A norma técnica, ela só se torna lei quando ela é chamada pela ANR. Então, dentro da ANR, se ela chamar uma norma técnica ou um item da norma técnica, aquele item, ele se torna lei também. Ele é obrigatório utilizar. A NBR é obrigatória, ela não é lei. Tá? Ela é consultiva, né? Ela deveria de ser... Lei. Deveria de ser, mas não é. Não. Mas quando ela é chamada por uma NR, aquele item, ela se torna. Perfeito. Então, assim, todo trabalho envolvido que tenha eletricidade, né, que é o meu caso, né, que é o nosso caso, ele tem que ser... Sempre nós temos que analisar se está sendo cumprido pela NR10. Aquele item está sendo cumprido pela NR10. Logicamente, existem classificações, né, de tensão, por exemplo. Então, se tem alta tensão, média tensão, baixa tensão, extra baixa tensão. Então, para todas essas categorias, existem os itens que nós temos que atender. Entendeu? Uhum. Tá? É diferente você fazer um trabalho em alta tensão de um trabalho de baixa tensão. Os equipamentos que são utilizados em alta tensão, eles têm uma categoria muito além do que as de baixa. Então, tudo isso tem que ser revisto na hora de fazer o projeto ou então a manutenção. E hoje você falou para nós, né, que o seu carro-chefe é a energia solar, né? Sim. E conta um pouquinho para a gente, como é que é esse processo do cliente te procurar e você fazer a instalação, como é que funciona? Tá. Para quem está ouvindo a gente aqui e quiser fazer essa instalação no comércio, Entendi. quais são as vantagens, como é que funciona? Tá. Hoje eu diria com certeza, né, que eu, durante toda essa minha carreira, eu defendi muitos projetos, né? Por exemplo, quando eu estava na multinacional, uma das minhas funções era defender o projeto perante a diretoria. Então, a gente levava um projeto para a diretoria, apresentava e o diretor perguntava para a gente, irmão, mas me mostra a viabilidade disso. A viabilidade é X. Como é que você vai estar? Então, a gente defendia o projeto
muitos eram aprovados, né? Com toda a sinceridade, né, eu nunca vi um projeto tão viável. Existe, sim, outras modalidades são viáveis também, mas o projeto de energia solar ele é extremamente viável, super viável. Por quê, né, que ele é super viável? Hoje, eu sou revenda autorizada de uma empresa, né, onde essa empresa ela nos garante nos garante o fornecimento, né, o funcionamento desse sistema, o funcionamento desse sistema durante 25 anos, sendo que o payback, né, o retorno do investimento desse projeto, ele gira em torno de 5 anos. Então, a pessoa amortiza o investimento que ela fez durante 5 anos, ela fica 20 anos sem pagar energia, né? Então, um projeto super viável, né? E a gente sempre tenta mostrar para o cliente, ou sempre tenta buscar fazer o projeto, né, girando o retorno do investimento em torno de 5 anos. Então, extremamente viável. Perfeito. Tá? E hoje tem um processo de retorno de energia, né? Tem o processo de retorno. Você coloca energia fotovoltaica ou solar que seja, ele capta energia e o que você consumir, ele consome normal. O que não, ele retorna para um relógio específico para a concessionária. Exatamente. Aí você vende o excedente, é isso? Então, consegue vender para a concessionária o excedente ou não? Hoje o que acontece, né? Vamos supor, eu sempre ofereço para o cliente que ele coloque um pouco a mais do que ele precisa. Por 2 motivos. Ele consegue trazer o payback menor, mais rápido, né? E também essa questão entre aspas, falando da venda de energia, que ainda ela não está totalmente aprovada, ainda falta alguns detalhes, o governo precisa acertar algumas questões. Acho que em janeiro do ano passado ele tem uma regulamentação que passou a valer, né, sobre isso. Tarifação de energia solar. Isso, exatamente. Então, hoje a gente oferece um pouco a mais, mesmo que o cliente faça ajusto, ele vai ter essa questão do excedente, né? Então ele vai utilizar a energia que ele precisa e o que ele gerar a mais do que ele precisa, ele é injetado na rede. Nós temos um medidor lá que nós chamamos de bidirecional, então ele vai medir essa energia, esse excedente que está sendo injetado na rede. E daí sim vem a questão, né, da tarifação solar, né, entre aspas falando, que é justamente a tarifação sobre esse excedente que vai para a rede, porque, logicamente, né, a concessionária ela mantém a rede, ela tem uma equipe de manutenção para manter isso, e ela cobra essa... Me corrija se eu estiver errado. O que tinha de entrave nessa questão da tarifação era se eles tarifavam só o excedente ou se eles tarifavam todo o consumo. Procede isso? Então, a tarifa de energia hoje, ela vamos supor assim, ela é formatada, né? Ela é formatada por 2 tarifas. A tarifa de energia, que a gente chama de TE, e a TUSD, que é transmissão do uso da distribuição, né? Entendeu? Então, hoje a gente tem a soma dessas 2, né? Onde é o que o cliente vai pagar de energia hoje, né? E aí o que acontece? Quando você injeta energia na rede, você gera créditos, né? E é abatido nesse seu consumo, e aí você pode ficar positivo, ou então ficar um pouquinho só. Vai acumulando créditos. Sim. E esses créditos você tem um prazo para utilizar de no máximo 5 anos, 60 meses. Né? Ok. Legal? A partir o ano passado, exatamente dia 6 de dezembro do ano passado, de 2022, o presidente da República ele assinou uma lei que é a 14.300, né? E onde estavam todos os pleitos, né, dos especialistas em energia elétrica, tudo que o pessoal tinha pleiteado durante um bom período estava dentro dessa lei e o Bolsonaro, o presidente na época, assinou e tal. Ele teve um período de 12 meses que não ia entrar com tarifação solar.
Sim. certo? Então, ia continuar a mesma coisa, você ia gerar energia, não ia ser tarifado, normal. Valeu até dia 6 de janeiro de 2023. Dia 7 de janeiro de 2023, já ia entrar as tarifações. Só que aí o pessoal começou, olha, não dá para esperar mais um pouquinho, tal. Aí esperaram mais um pouquinho, que o último prazo foi agora até dia 7 de julho. Pronto, agora já era. Dia 7 de julho de 2023 estourou esse prazo, agora não tem jeito. A partir do dia 8, quem entrou com pedidos a partir do dia 8 de energia solar, ele está sendo tarifado em 15%. 15%? 15%. Então, a cada ano que se passa agora, 2024 vai para 30%, 2025 vai para... Mas como é que funciona 45%. essa tarifação? Porque você está gerando sua própria energia. O que Então, você vai pagar sobre o que você está gerando? O que acontece é assim, as concessionárias, né, as distribuidoras, tal, eles alegam que eles precisam manter o sistema de distribuição. Então, eles têm custo sobre isso. Então, tem uma equipe de manutenção, eles não fazem um investimento para melhorar e tudo mais. Então, eles precisam manter esse sistema. Porque como a energia solar, o excedente, você injeta na rede, é necessário ter a rede para você poder gerar os créditos, né? Então, mas aí o correto seria cobrar só pelo excedente, né? Porque quando você cobra pelo que você está gerando e de uso próprio, você está deixando de utilizar da rede, você está gerando sua própria energia, você está dando um alívio para a rede, né? Então, no meu entender, seria só o excedente. Então, é só sobre o excedente essa tarifa específica da energia solar. Porque a outra tarifa, que é a TUSD, que fala sobre distribuição, ela já tem uma porcentagem lá que é para manter, que era da energia convencional, vamos dizer. Agora, o excedente que você vai gerar, que você vai entrar na rede, que não estava sendo cobrado. Agora vai ser cobrado. E agora vai ser cobrado. E hoje eu acho que a energia solar, ela é também... ela é utilizada bastante nos comércios, né? A gente vê. Isso. Mas se a gente for na parte de residencial, Sim. É vantagem para a residência você ter? Você tem esse mesmo parâmetro de 5 anos, você está... Entendi. Vou até melhorar um pouquinho essa... Amortizando o retorno, né? Em 5 anos. Melhorar um pouquinho essa sua questão. Por exemplo, uma casa de 100 metros quadrados com uma família de pai, mãe e filho, com consumo médio aí de... Vou nem falar em watts, porque eu não sei quantos que vai dar em watts. Sim. Mas um consumo médio de uma família pequena. Sim. A partir de que momento compensa, para esse retorno de 5 anos, você implementar um sistema de energia solar? Então, só para deixar os clientes bem sossegados, né, despreocupados, vamos dizer, a energia solar ainda, mesmo com a tarifação, né, ela é super viável. Por quê, né? Nós fazemos o projeto sempre para ele girar em torno de payback, do retorno de investimento, em torno de 5 anos. Independente de tarifas e tudo mais. E as empresas fabricantes, elas também sabem disso. Então, elas começam a promocionar os produtos, né? Começam ainda mais com a demanda, né? Começa a subir a demanda da venda dos produtos, então eles conseguem viabilizar mais. Então, essas tarifas, por enquanto, elas não estão afetando na viabilidade. O que pode mudar é a taxa de retorno, exatamente. Né? De 5 anos para 6. Exatamente. Então, o cliente pode ficar despreocupado com isso. Independente da tarifação, o sistema ainda é super viável. Tá? Então, para eu entender, quando você vai fazer um projeto, você vai no cliente, você pega quantas contas de luz dele? Pega os últimos 12 meses, que seria o ideal. E aí, a partir disso, você monta um projeto para ele para atender aquele consumo, aquela conta, para retornar em 5 anos, mais ou menos. Mesmo o cliente que não tem conta ainda, tem gente que ainda está fazendo o imóvel. Tem muitos pedidos também de clientes que ainda nem fizeram o imóvel está na planta ainda. Então, ele já quer fazer, ele não tem conta. Mesmo assim, nós fazemos, a gente faz uma projeção, pergunta para ele, olha, qual vai ser o seu consumo, como é que você vai instalar dentro do seu imóvel e tal, e a gente consegue fazer
o pré-projeto para ele também. Ó, uma limitação que eu vejo no sistema de energia solar é o espaço, né? O espaço. Ter o espaço É. para a instalação dos painéis solares. Então, por exemplo, em prédios já dificulta bastante Exatamente. você fazer a instalação, né? Eu acho que seria mais para residências. E, por exemplo, uma residência de uns 200 metros quadrados, que é uma residência básica que a gente tem aqui no Brasil, quantos metros quadrados, mais ou menos, eu preciso de espaço para instalar esses painéis solares? Então, Assim, desculpa, para abastecer a casa toda. abastecer. Né? Hoje a gente tem vários tamanhos, vários modelos de placas fotovoltaicas, né? Logicamente, a gente sempre opta, né, para oferecer para o cliente as que são mais eficientes ou até, logicamente a qualidade voga muito, mas até as mais baratas. A gente começa por isso para que viabilize mesmo, né? Mas aí a gente mostra toda a nossa gama. Tem clientes que preferem pagar um pouco mais caro na placa, mas ter uma placa de maior durabilidade, a garantia estendida e tudo mais, né? A gente sempre mostra uma placa que geralmente está na promoção, vamos dizer, da empresa, né? Então, o espaço ele vai depender muito do consumo do que o cliente precisa. Então, ele precisa de tal consumo, vamos supor que a gente fez um cálculo e ele vai chegar em torno de 500 kWh por mês, né? E aí nós vamos adequar o sistema naquele consumo que ele precisa, né? E daí sim a gente vai dimensionar o espaço. Geralmente, por incrível que pareça, geralmente a casa ou o telhado, né? O espaço onde vai ser instalado as placas, geralmente é suficiente para atingir o consumo dele, porque é como você falou, né? O tamanho do imóvel é mais ou menos o tamanho do consumo dele, por incrível que pareça. A não ser que ele coloque coisas a mais, por exemplo... aquecedor. Né? Isso. Aí começa... A não ser que ele exagere um pouco na questão. É uma dúvida que eu tenho, e acho que muita gente que está nos ouvindo tem também, é a questão seguinte: como é que funciona no dia que não tem sol? Certo. Vamos lá, a gente passa aí uma semana nublado, sem sol, ela vai aquecer do mesmo jeito, com um dia de sol forte energia, ou não? Entendi. É muito boa essa pergunta, é uma pergunta que muita gente faz, né? Muita gente tem dúvida. É assim, a energia solar, né? Muita gente acha assim, né? Olha, eu vou instalar energia solar e amanhã já vou ter o resultado. Não é assim que funciona. O resultado da energia solar, o ideal seria a gente deixar ela rodar durante 12 meses, um ano. Ela vai ter resultado logo no primeiro mês? Lógico que vai. Mas por que eu falo isso? Porque o resultado da energia solar é uma média, né? Então, justamente, nós vamos calcular o sistema para que ele gere uma energia que, na média anual, vai te atender. Então, quando você estiver no inverno... Por exemplo, nós estamos no período do inverno agora, né? O solstício de inverno, né? O dia mais complicado do ano para a geração de energia, se eu não me engano, é dia 21 de junho. Interessante isso aí. É o dia que menos gera energia, né? Menos tem irradiação solar, né? Assim, na média, não vou dizer que é exatamente dia 21 de junho, mas é em torno disso aí, né? Então, nesse período de inverno, é onde realmente você tem uma queda de geração de energia em energia solar, justamente por causa da irradiação ser menor no inverno, né? Tem dias mais nublados e tudo mais, tem dias mais que não tem muita insolação, né? Então, o que acontece? Aqueles créditos que foram gerados lá no verão, eles vão ser consumidos justamente no período de queda, no período de inverno. Então, na média anual, você vai estar dentro, você vai conseguir. Legal. Entendi. Aí, por exemplo, você sempre trabalha com um sistema que a gente poderia chamar de híbrido, né? Você vai ter o sistema elétrico ainda na residência, no comércio, e mais o solar. A hora que o solar estiver em baixa, ele aciona o sistema elétrico. Sim, isso, mais ou menos. Eu entendi perfeitamente o que você falou, Eduardo. É que só para complementar, né?
Hoje, esse sistema convencional que nós usamos, ele não é o híbrido ainda. Apesar que eu entendi que você falou, nós temos energia convencional e energia solar. Porque o sistema híbrido é um outro modelo. Tá? Hoje nós temos o on-grid. Né? Então, nós temos um sistema chamado on-grid, que ele trabalha junto com a energia convencional. Inclusive, nós precisamos da energia convencional. O sistema não funciona sem a energia convencional. Por quê? Né? Porque existe uma questão de segurança exigida pela ANEEL, né? Agência Nacional de Energia Elétrica, onde nós não podemos jogar a energia na rede se a rede deles estiverem desenergizada. Ou seja, o pessoal vai lá da concessionária, vai fazer uma manutenção na rede. Então, eles desenergizam a rede, desligam. Então, aí a gente não poderia estar jogando energia lá porque eles estão fazendo manutenção. Questão de uma segurança. questão de segurança. Sim. Inclusive, nós temos que, na hora que for instalado a energia, a gente tem que colocar uma placa, né, avisando que ali tem uma geração própria e tudo mais. Né? Então, por esse motivo, né, nós temos que inibir, né, o retorno dessa energia. Então, quando não tem energia convencional, o sistema de energia solar também para. Ele parou. Isso nós temos que atender. É lei, nós temos que atender isso daí. Então, por isso que a gente chama, não é o híbrido, porque o híbrido, sim, que é um outro sistema, né? O híbrido, sim, ele pode trabalhar nessa questão. Né? Então, hoje nós temos dois sistemas que são os mais utilizados, que é o on-grid, que é o mais utilizado, que é esse daí, e o off-grid. Off-grid para áreas rurais, por exemplo, ou áreas bem afastadas da cidade, onde não tem energia da concessionária, né? Então o pessoal coloca lá o off-grid, porque o off-grid ele não precisa da energia elétrica convencional para funcionar. Vamos supor que eu tenha um terreno. Eu não tenho um comércio, não tenho uma residência para abastecer, mas eu tenho um terreno lá que está vazio e eu gostaria de montar lá uma usina de energia solar. Eu posso fazer isso? Pode. Hoje o governo permite, eu posso vender essa energia solar? Pode. Então, a venda de energia é assim. Hoje, o que está sendo permitido são os créditos. Né? Essa questão da venda de energia propriamente dita, né, ainda tem algumas questões que o governo tem que acertar. Por exemplo, as tarifações. Né? Por quanto vai ser vendida essa energia? Né? Mas isso é uma coisa que nós pleiteamos muito, inclusive a questão dos créditos de carbono, que se eu não me engano, na Europa, isso é comum lá, onde você, logicamente, com energia solar, você vai gerar mais créditos de carbono. Aqui ainda não gera? Aqui o crédito de carbono não está relacionado ainda com energia solar? Ele está relacionado, inclusive ele mostra no nosso monitoramento quanto você já está conseguindo, né? No nosso aplicativo, a hora que é instalado, mostra lá, mas isso ainda está só para você visualizar. Mas eu posso... Só para complementar, diferente se eu não me engano, da Europa, né? Que você gera créditos de carbono e você usa esses créditos, você vai na loja comprar alguma coisa e você usa os créditos para complementar a sua compra. Né? Mas, por exemplo, eu tenho lá, montei meus painéis solares lá no meu terreno, tudo, e eu vou gerar um crédito. Sim. Eu posso oferecer esse crédito para quem eu quiser ou não? Esse crédito é obrigatoriamente a rede que decide, é o governo que decide para onde vai ou não? Se o Edu aqui tem uma empresa, eu posso oferecer para ele, olha, eu tenho tantos créditos, eu te ofereço. Você pode fazer contratos particulares, né? Um mercado tipo paralelo, né? Porque assim, o que acontece, né? Você pode montar um consórcio, por exemplo, né? Então, você convida lá algumas pessoas, monta um consórcio e, de repente, cria um CNPJ, etc. e tal, porque hoje você pode direcionar esses créditos para outros lugares, né? Desde que ele esteja no mesmo CNPJ ou CPF que for, né? Pessoa física ou jurídica, e dentro da mesma concessionária. Entendeu? Sim. Hoje, por exemplo, hoje a Enel que está aqui no estado de São Paulo,
Mas a Enel eu já fui para outros estados onde ela está também. Então, de repente, você pode ter um imóvel ou alguma coisa lá num outro estado que seja a mesma concessionária e você vai ter direito de utilizar esses créditos lá, entendeu? Deixa eu aproveitar aqui, Edu. Só para falar para o pessoal que o Conexão ASEAN, ele é uma iniciativa do CREA São Paulo, junto com a Associação de Engenheiros e Agrônomos de Mauá. E eu queria deixar para o pessoal aí que está nos prestigiando, quiserem saber aí dos acessos da ASEAN, nós temos o Facebook, né, ASEAN, nós temos o nosso Instagram, nós temos também o nosso site, que é www.asean.com.br, em breve estará como .org.br, que a gente está mudando o domínio. E dizer também para o profissional aqui de Mauá que o CREA São Paulo tem vários canais de acesso. Essa questão que você falou do CREA hoje, você pode, como profissional do sistema, se você tiver com anuidade, tudo ok, tudo certinho, você tem um programa também de retorno. Você pode ter anuidade zerada. Você baixa o aplicativo do CREA São Paulo, tem algumas lojas conveniadas, você consegue fazer a compra nesse lugar, e isso te gera lá um crédito que no final do ano, no começo do ano, você pode converter isso em anuidade. Bacana, então é isso, hein, Edu? É legal pra muita caramba. gente, muitos engenheiros não sabem disso, hein? Muita gente não sabe. Legal, Por isso que é bom legal. acompanhar os nossos canais aí, Certo. que é onde vai estar sendo exibido esse Conexão ASEAN. Legal? Nosso amigo da técnica, eu vou te pedir uma gentileza. Um outro anúncio que eu vou fazer. Nós, também por intermédio do convênio do CREA São Paulo com a ASEAN, nós vamos lançar um projeto que é um projeto de hub de inovação em parceria com a FATEC, em convênio com o CREA São Paulo e com algumas outras entes aqui da cidade de Mauá. Prefeitura Municipal, Câmara, a CIBAN e entre outros. Acompanhe aí que vai ser interessante. Legal. Pode voltar. Boa, é isso aí. Esse é o recado. Beleza. Então tá bom, vamos continuar aqui com o Alex, falando um pouquinho sobre energia solar, né? Alex, o que hoje tem de inovação em energia solar? Então, ainda esse ano aqui em São Paulo, né, no Expo Center São Paulo, aqui da Imigrantes, nós tivemos a Intersolar, né? É uma feira, uma exposição, um encontro, né, de vários fabricantes de equipamentos de energia solar, onde eles trazem, internacionais inclusive, que eles trazem as novidades lá de fora e também ver o que nós temos de bom aqui, né? O que eu vi de mais interessante hoje, ou melhor dizendo, né, de mais avançado em energia, nós estamos entrando com as placas, que elas são flexíveis, né? Elas estão sendo utilizadas bastante no mercado automobilístico por caminhões, por exemplo, né? Veículos, caminhões, aqueles Motorhome e tal, porque você consegue instalar essa placa no teto do caminhão. Ela é flexível, né? E ela vai te gerar uma questão de aerodinâmica, ele não é uma coisa chapada, então a placa precisa ser uma coisa... Exatamente. Ele gera energia para o motorhome, né? O motorhome, para o caminhão, exatamente. Deixa eu perguntar uma coisa técnica. A questão da placa. Sim. Você estava falando sobre eficiência energética. Sim. Qual é a relação? É reflexo? Ela tem que ser refletiva? Qual que é a relação? Por exemplo, que o Edu perguntou. Tá. De área. Quanto maior a área, ou se ela for menor, mas mais com poder maior de reflexão, como é que funciona isso? Tá. Vamos comparar, então, vamos fazer uma analogia com placas solares de trocador de calor para água, certo? Okay. Então, hoje nós temos também essa questão da energia solar de trocador de água para água, né? Que é o que, de repente, é mais, entre aspas, falando assim, o que seja mais importante para esse trocador seria o calor, certo? Uhum. Quanto mais calor ele absorver, mais ele troca com a água que está circulando, mais a água aquece, né? Diferente do solar de fotovoltaico.
onde para nós não é importante o calor. Para nós é importante a irradiação solar, né? Eu posso ter um dia um pouco com menos sol, assim, entre aspas falando, né? Posso ter um dia um pouco mais menos sol, que também tem uma irradiação solar muito boa, né? Então, o que importa para a gente é isso, porque Lumens. a irradiação solar que vem do Sol. É a luminosidade ou é a irradiação? Não é a luminosidade. Não, então não são os looks, é isso exatamente que o pessoal, a radiação. É bem pertinente a pergunta de vocês, né? Perfeito. Porque o pessoal realmente tem essa... Confunde. O pessoal fala assim, não, pô, mas a placa tem que aquecer. Não tem que aquecer. Mas essa placa é preta, né? Ela vai aquecer bastante. Não é o importante, não é isso. A placa é preta porque tem outros motivos, né? Qual que é o raio que ela capta? É ultravioleta? Qual que é? Ela tem uma gama, aí precisa pegar realmente a especificação da placa e verificar, porque ela tem uma gama, né? Tem um gráfico que mostra realmente quais são as frequências que vão realmente captar mais, vão gerar mais energia. Alex, na área ainda de inovação, a gente, principalmente da construção civil, tem visto algumas empresas lançarem as telhas já com painel solar, né? Sim. E como é que você vê esse uso? Se ela compensa, se não compensa? O que é melhor? Eu colocar o telhado e depois colocar o painel em cima ou já fazer o telhado com a telha solar, né? Assim, na minha opinião, eu vejo que ainda as placas, não o telhado, mas as placas, elas ainda te oferecem alguns diferenciais. Depende muito do que o cliente vai querer. Por exemplo, as placas, você tem vamos dizer, a facilidade de mudança. Vamos supor que amanhã ou depois eu não queira mais morar nesse imóvel, eu vou morar num outro. Eu quero levar o sistema. Ele é modular, você pode estar levando o sistema se você quiser. Já quando você tem as telhas, já não dá, né? Fica mais complicado. É restrito, né? Ali. Então, tanto um como o outro, eles são muito bons, são muito viáveis também, né? As telhas também, precisa verificar se elas são telhas que vai ter a conexão elétrica entre as próprias telhas e tem telhas que, de repente, tem um cabo por baixo, conectando uma na outra para fazer a soma da corrente, da corrente ou da tensão e tal, né? Então, precisa ver isso também, porque a gente vê assim que quanto menos conexões, melhor para o futuro. Você tem na sua empresa algum espaço que você testa essas tecnologias? Você busca tentar desenvolver alguma coisa? Como é que é isso lá? Então, a minha parceria com essa empresa, certo? Essa empresa ela tem um suporte técnico excepcional, né? Então, tudo que a gente precisa saber de novas tecnologias dos produtos que eles têm e tal, e os testes que foram feitos. Então, eles têm um setor de engenharia onde a gente faz essa conversa com eles, eles passam tudo para a gente, o que tem de melhor, qual é a eficiência que está tendo esse sistema e tudo mais. Bacana. Né? A sua empresa trabalha também com a parte de segurança, né? Você Sim, falou também. que trabalha com a parte de segurança. Também. E hoje, na parte de segurança, o que está mais usual? O que o pessoal está instalando mais? Sim. O grande carro-chefe do sistema de segurança são as câmeras. As câmeras vendem muito. Principalmente as câmeras sem fio hoje, que são as tecnologias por wireless, né? Ou seja, Wi-Fi, ou seja, Bluetooth. Hoje nós temos câmeras IPs, que elas são autônomas, você coloca uma câmera dessa, você faz a conexão na rede, ela fica totalmente autônoma, você verifica ela pelo celular ou por um aplicativo, você consegue ver as imagens. Então, hoje as câmeras ainda, elas são o que mais vendem na questão da segurança eletrônica. A parte também de controle de acesso, né? Para você ter uma ideia, antigamente era muito raro você ver um controle de acesso facial,
porque era muito caro, né? Assim, caro que eu falo em relação ao investimento. O cara né? crachá, o É porteiro. isso, exatamente. O pessoal tinha muito lá o interfone, né? Você apertava o botão, você falava com alguém. Hoje não tem mais isso. Hoje você tem lá o chaveirinho, digital, você coloca digital. E tem o reconhecimento facial. Reconhecimento facial está muito sendo já. muito utilizado agora, porque, como digo, né? Vai aumentando a demanda, Baixa o preço. baixa o preço. Então, Não, e outra, tecnologia o tempo todo. Você hoje tem Exatamente. reconhecimento facial nas instituições governamentais. Você pega lá, habilitação, reconhecimento facial. Banco não sei qual, reconhecimento facial. Então está Exatamente. muito popularizado, facilita isso, né? Hoje os condomínios, por exemplo, né? Sem querer entrar na questão trabalhista, né? Mas assim, os condomínios estão migrando muito para a portaria eletrônica, né? Digital, né? que eles falam Não que tem mais ninguém lá, né? Eles querem eliminar o erro. Voltando àquele assunto do outro podcast com o professor Sandro, lembra? Isso. Da inteligência artificial. Exatamente. Você acha que tem chance dela entrar com força nesse segmento seu? Já está entrando. Já? Hoje, nós temos inteligência artificial hoje em câmeras, né? Nessa parte de controle de acesso, né? Hoje nós temos sistemas que eles já tomam, são as inteligências artificiais, né? Já tomam decisões autônomas. Né? Uau. Então, Você já pensou, Edu? Coloca no seu prédio uma inteligência artificial, ele não vai com a sua cara? Hoje eu vou deixar você entrar. E é o que acontece. Hoje nós temos os sistemas de segurança, por exemplo, né? O pessoal pede muito isso daí, né? Então, tem pessoas que, de repente, tem uma loja que é grande e tal, e muita gente entra na loja para ficar observando para outros fins, né? Sim. Entendeu? Então, aí, esses sistemas, eles identificam, né? Essa pessoa entrou uma vez... Uma atividade suspeita. Não comprou nada. Então, outra vez não comprou nada. Então, outra vez não comprou nada. Opa, peraí, vamos ver o que está acontecendo, né? Então, esse sistema identifica as pessoas, te dá um alerta, né? Te dá uma... Então, é o que nós temos de mais avançado hoje no mercado. legal, né? Porque antigamente você precisaria de 2, 3 funcionários olhando Exatamente. 50 câmeras e hoje você tem um sistema que vai olhar tudo por você. Você não precisa se preocupar com essa parte de segurança, né? Tudo por você. E essas pessoas, assim, né? Elas estão indo para uma central, entendeu? De repente ela sai daquele condomínio, mas ela não é dispensada, né? Ela vai para um outro serviço, numa central, onde as pessoas têm outras funções, outras atividades. Na verdade, assim, né? O uso da tecnologia, ela pode causar até um certo desemprego, alguma coisa, mas ela muda. Eu acho que o que acredita é que muda as funções. Aquela profissão que existia há 10 anos atrás, que hoje não tem, a pessoa vai ter que se adaptar e ir para outra profissão. Um exemplo no seu setor mesmo. Quando as lamparinas eram querosene, Sim. o cara que abastecia querosene, quando inventou a lâmpada elétrica, ele ficou desesperado. Sim. Né? Por quê? Porque o cara que abastece a querosene já não precisa mais. Exatamente. Então esse é o processo. Deixa eu aproveitar, Edu, pedir para você, Alex, como engenheiro profissional, que se você tivesse que hoje dar algum conselho para jovens profissionais, pessoas que pretendem ingressar na área de engenharia. Sim. Qual que seria hoje um conselho ou uma dica que você daria para essa pessoa, levando em consideração tudo que você fez e tudo que você ainda pode fazer dentro da sua área de atuação, da sua empresa e tudo mais? Vamos lá. Então, engenharia, eu vejo assim, né? Há uns anos atrás, né? Uns bons anos atrás, né? A engenharia, o engenheiro ele era formado para desenvolvimento. Né? Então, o engenheiro chegava na empresa, você vai desenvolver esse projeto, você vai desenvolver. Então, ele fazia tudo ele fazia dentro da empresa. Ele mesmo fazia ou a equipe de engenharia fazia. Essa questão mudou. Né? Depois de um governo aí que resolveu, por algum motivo, não investir tanto em desenvolvimento aqui no nosso país, foi mudado isso para, de repente, o engenheiro hoje ele é mais coordenador do que desenvolvedor. Então, ele entra numa empresa hoje e ele vai ser treinado para coordenar uma equipe. Então, de repente,
aquele projeto que era feito por, um exemplo, por 5 engenheiros, uma equipe de 5 engenheiros dentro da empresa, hoje você vai ter um engenheiro que ele vai coordenar as empresas que vão desenvolver aquele projeto, né? Por isso que foi criado o curso de MBA, né? Porque o engenheiro ele não tinha essa visão, ele não tinha esse foco de administrador, né? E aí sim agora mudou, né? O foco de desenvolvedor para administrador. Então, o que eu tenho para dizer para os mais jovens, né? Quando migrar para a área de, se for migrar para a área de engenharia, né? Ele já se preparar para isso, porque na realidade, assim, eu digo isso com quase certeza que ele vai ser um administrador e ele vai coordenar, né, os trabalhos. Então, além da questão do desenvolvimento, ainda tem a possibilidade dele ser na parte de gestão, de vários processos. Gestão. Na realidade, ele vai ser realmente um gestor. Perfeito. Então, ele vai coordenar aqueles contratos que vão trazer aquele objetivo para a empresa. Legal. É uma visão sistêmica, né? O engenheiro ele tem uma visão sistêmica do processo como um todo, né? Exatamente. E geralmente as empresas gostam de contratar engenheiros por conta desse perfil, né? Exatamente. Legal. Alex, nós estamos terminando aqui nosso bate-papo. Fica à vontade. Parece que foi tão rápido. Quando é bom o assunto, né? A coisa foi muito rápida. Foi bastante. Então a gente queria deixar aí para você, né? Estamos aqui com o Alex Valese, né? Ele é proprietário da Eletro Building, né? Uma empresa especializada em painéis solares, segurança, parte elétrica também, né? Instalações elétricas, engenharia elétrica. Projetos você faz também? Projetos também. Residencial? Também. Projetos. Bem bacana. Então vamos deixar aí com você para você fazer o seu... Suas considerações finais aí. Tá legal, falar pessoal. Um pouquinho. Olha, pessoal, eu só tenho que agradecer, né, a oportunidade de estar aqui com vocês, né? Foi muito bacana, né? E, assim, desejo sucesso para vocês também. E, né, tá aí a minha empresa, né, Eletro Building, né? Para quem quiser contatar a gente, né? É só entrar aí no site, tem lá o link de contato. Qual que é o site? Eletrobuilding, www.eletrobuilding.com.br. Legal. Bom, eu agradeço a sua vinda aqui. Alex, foi muito gratificante ouvir tudo isso sobre NR10, sobre painel elétrico, sobre energia fotovoltaica, sempre muito legal. Agradecer aqui o nosso técnico, Plínio, que é a pessoa que coordena toda a nossa transmissão aí, faz a gravação de tudo. Agradeço o Eduardo mais uma vez aqui. Deixa eu dar as considerações dele. E dizer mais uma vez aqui, para os profissionais de Mauá que tiverem interesse e região em estar sabendo sobre os cursos de capacitação do CREA, tem os programas do CREA, acessem o site do CREA. Toda empresa de área técnica tem que ter o seu profissional responsável, então é importante a gente ter o amparo do nosso conselho aí. Sim, e nós, da Associação dos Engenheiros e Agrônomos de Mauá, estamos aqui, né, para atender os engenheiros da cidade, né? Então, o engenheiro técnico que precisar, da associação, tecnólogos, podem procurar a associação, tá? Nós ficamos lá na Queiroz Pedroso, número 468. Ali na Matriz. Bairro da Matriz, e a associação está aberta para os engenheiros de Mauá, para aqueles que quiserem participar. Há várias oportunidades para... Importante dar esse aviso também, que nós montamos agora, através do CREA, grupos de questões pertinentes à Câmara. Então, nós vamos ter lá um grupo de WhatsApp com profissionais da engenharia civil, com profissionais de engenharia elétrica, com profissionais de engenharia mecânica, cada um com a sua Câmara. Se você tiver alguma dificuldade no sistema, nesse grupo especificamente você vai poder colocar a sua demanda, que vai ter um caminho... um pouco mais, digamos assim, um atalho para você estar resolvendo questões pertinentes ao sistema, preenchimento de RT, porque hoje a gente tem a tabela TOS, que mudou um pouquinho, né? Então tem tudo isso aí para o profissional de Mauá estar sendo aí atendido de maneira geral pelo sistema e pela associação. Então esse foi o Conexão ASEAN. Hoje encerramos por aqui com o Alex Valese. Muito obrigado, Alex. Obrigado. Muito obrigado e valeu a todos os profissionais aí de Mauá e região.